sabe quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento? Olá, meu nome é Sheila Lencastre e eu ajudo mães atípicas a lidarem melhor com o transtorno de seus filhos. E hoje eu quero falar para você quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento. Isso mesmo, aquele transtorno que se desenvolve enquanto a criança está se desenvolvendo. E você, mãe, precisa estar antenada nessas questões. Se você tem dúvida aí quanto ao desenvolvimento da sua criança, se liga nesse vídeo. Olha só, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele começou a ser estudado por volta dos anos 50. Isso mesmo, por volta dos 1950, sim, eles começaram a observar a questão do desenvolvimento da criança, a saúde física, mental, a saúde cognitiva, o quanto ela era capaz de se adaptar ao ambiente. E isso tudo eles foram estudando a partir daí e eles puderam ver que tinha uma graduação conforme a criança nascia e se desenvolvia, e aí eles foram vendo essa questão do desenvolvimento. Situações que exigiam habilidade social, pedagógica, afetiva, emocional, o quanto essa criança tinha aquela habilidade de se adequar aos ambientes. E o cérebro é considerado um mecanismo bem complexo, né? Onde se desenvolve o sistema nervoso central. E é delicado, bem delicado, e as alterações no funcionamento, seja a criança ainda no útero da mãe, ou depois do nascimento, ou na hora do parto, pode ter algumas complicações nessa fase. E as alterações no seu funcionamento são considerados distúrbios, transtornos que podem ser genéticos, né? E aí são considerados distúrbios no desenvolvimento neurológico, né? Por isso que a gente fala desenvolvimento, neurodesenvolvimento, transtornos do neurodesenvolvimento, porque acontece no desenvolvimento da criança. E existem muitos tipos de distúrbios oriundos de fatores genéticos, né? Ou pela exposição a estímulos, né, que são prejudiciais no útero, como fumar, uso de drogas ilícitas, até mesmo remédios. Às vezes a mãe não sabe, né? Eu já atendi uma criança em que a mãe fez uso e tava para casar, né? Eles estavam se programando e aí acabou que ela engravidou e não sabia, ela estava fazendo uso de um produto, um tipo de ácido para a pele ficar bem bonita para o casamento, e acabou que quando ela descobriu que estava grávida, na hora ela parou o uso e tal, né? Mas aí, gente, já foi tarde demais. A criança nasceu com o problema no desenvolvimento, na coordenação motora, então vários fatores. Esse é só um exemplo. Existem muitos outros exemplos que afetam o desenvolvimento da criança, não só porque a mãe fez uma coisa ou outra, mas também por fatores genéticos familiares, tanto de um quanto de outro, né? E aí, isso é extremamente prejudicial para a criança, né? E durante os principais estágios do desenvolvimento pré-natal e pós-natal, né? E aí, alguns transtornos do neurodesenvolvimento já são bem compreendidos ou bem estudados, talvez precisa compreender mais, mas outros ainda não são compreendidos. Existem muitos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu quero colocar aqui para vocês somente alguns, né? E quem sou eu para saber de todos os transtornos? Eu sou apenas uma mãe que estudou bastante, né? Eu tenho 2 filhos que têm transtornos do neurodesenvolvimento e que a gente precisou adaptar muitas coisas e ainda faz adaptações. Hoje eles são adultos. A Sara, de 22 anos,
e o Thomas de 19. A Sara tem autismo e Thomas tem TDAH e TOD. E aí a gente precisou fazer algumas adaptações para que eles tivessem um desenvolvimento da melhor maneira possível. Mas eu quero aqui te dar maior quantidade, o maior número de conhecimento para você também ajudar o seu filho da melhor maneira possível. Às vezes você está descobrindo agora que o seu filho, que a sua filha tem algum problema, algum distúrbio, algum transtorno, e às vezes, gente, a gente se sente completamente perdida. Eu sei porque eu me senti completamente perdida, e até a gente achar um norte, é isso que eu quero dar para você aqui, um norte para poder te ajudar, porque às vezes os médicos, eles não falam muita coisa com a gente. Fala, vou dar esse remedinho. Sabe o que falaram pro meu filho? Olha só, eu levei e aí tava completamente na cara que ele tinha alguma coisa, porque ele era muito agitado, ele era muito hiperativo. Ao contrário da minha filha, que a gente demorou anos para saber o que ela tinha, porque ela era quietinha, tranquilinha, né? Mas ele não, ele quase subia no teto. O neurologista, na época, não falou assim para mim, vamos pesquisar e tal, não. Simplesmente falou para mim, vamos acalmar o leãozinho. Porque leãozinho, né? Na época que ele nasceu, a gente morava na África, nós trabalhávamos na África, na área de educação, na área de ajuda humanitária, né? Levar esperança para o povo. A gente trabalhava no pós-guerra lá em Moçambique, e aí, mas ele nasceu na África do Sul. E aí, gente, ele era assim, mas a gente estava já no Brasil com 2 aninhos, 3, ia fazer 3 anos, não tinha 3 anos ainda. Ele era muito hiperativo, muito, ele não parava quieto, era algo que incomodava. Isso, às vezes, é fácil, vamos dizer assim, da gente descobrir porque tá na cara que tem alguma coisa errada com aquela criança. A minha criança, o meu filho, antes dos 3 aninhos, ele batia a cabeça na parede. Isso não é normal. Não é verdade? Você concorda comigo? Então, às vezes, por mais que doeu em mim, doeu no pai, né? Mas a gente via que o nosso filho precisava de ajuda. Às vezes você, na sua casa, você percebe que a sua criança precisa de ajuda. Às vezes ela tá agindo, tá fazendo assim malcriações terríveis, e aí todo mundo critica, e aí dá para perceber que aquele comportamento tá além, aquele comportamento já tá saindo fora do normal. E aí você precisa ficar antenada, seja comportamental, seja qualquer outra coisa, né? Qualquer outro fator que você vê que o desenvolvimento da sua criança não está de acordo com o desenvolvimento das crianças de mesma idade. Isso acontece muito, quem dá muita dica pra gente, que fica antenado quanto a isso, são as professoras da educação infantil. Então, sabe por quê? Porque elas lidam com crianças de mesma idade. Então elas já sabem, né? Para além delas terem estudado sobre isso, sobre desenvolvimento. Estou falando isso porque eu sou uma professora da educação infantil, e na educação infantil a gente percebe muito esse desenvolvimento típico e o desenvolvimento atípico, ou seja, que não é comum naquele, que não é normal naquela faixa etária da criança, né? O desenvolvimento, 1 aninho, 2 aninhos, né? Eu quero falar a fundo para você sobre esse desenvolvimento idade por idade. Agora, hoje, eu quero te dar uma geral sobre os distúrbios, os transtornos, né? O neurodesenvolvimento em crianças pode ser o cérebro com desenvolvimento contínuo acelerado, onde ocorrem os estímulos, principalmente na casa e na escola, né? Normalmente as crianças, né, têm os estímulos nesses 2 principais lugares. Antigamente tinha na rua também, né? Hoje em dia é muito difícil a gente deixar o nosso filho na rua simplesmente brincando. Era tão importante, né?
Na minha época, ixi, quando a gente começa a falar na minha época, né? É porque o negócio tá feio, né? Mas quando eu era criança, a gente ficava na rua, pé descalço, pulando corda, brincando de amarelinha. Como é que era aí na sua casa? Como é que era você? Né? Não sei quantos anos você tem. Esse ano, eu estou completando, assim, como é que fala? Meio século, né? Meio século, 50 anos. Então, você faz uma ideia aí, né? E eu tenho muito orgulho disso. Amo a trajetória que eu fui e conquistei, mas vamos lá, principalmente com os meus filhos, o quanto eu aprendi, o quanto eu fiquei perdida no início e o quanto eu aprendi com eles. E hoje eu quero encurtar o seu caminho, eu quero te dar o maior número possível de conhecimento. Você que é mãe de uma criança atípica, ou você que é mãe e não sabe ainda muito bem, assim, fica sem saber, né? Será que meu filho tem algum problema? Será que não tem? Então a gente continua comigo aqui, que a gente vai saber dos transtornos aí do neurodesenvolvimento. E eu peço a você, nesse momento, que você curta esse vídeo, se possível compartilhe com outras mães, né? Porque você curtindo, essa informação vai chegar para mais mães que precisam desse apoio, que precisam desse nosso apoio aqui, né? De mães para a gente se unir, né? Fazer uma corrente do bem para as mães que se sentem às vezes sozinhas, que não têm conhecimento, que o conhecimento, né, é muito difícil. E realmente gente. Eu tenho aqui, atrás de mim tem uma estante, tá cheia de livros, fora os meus livros que eu tenho na Amazon lá, de tanto que eu estudei, mas eu quero condensar tudo e dar para você aqui, né? Então, se você tem, por acaso, alguma dúvida, ai meu Deus, o que meu filho tem? Tem alguma coisa diferente aí no meu filho? Ele parece que não está se desenvolvendo como deveria se desenvolver. Procure um médico. Às vezes, o seu pediatra, a sua pediatra, não vê nada no seu filho. Ah, seu filho não tem nada. Tira essas caraminholas da sua cabeça. Mas mãe sente. Mãe sabe, mãe sente que tem alguma coisa de errado. Então, se o pediatra ou a pediatra não viu nada, tá tudo certinho, procure ajuda, vai para um neuropediatra, vai para um psiquiatra infantil, que eles têm um olhar mais atento quanto a isso, quanto ao neurodesenvolvimento da criança. Tanto é que o nome é neurodesenvolvimento. Que vai para o neuropediatra, vai para o psiquiatra infantil, que eles têm esse olhar. Mas eu quero dar alguns dos principais transtornos, né, os sinais que aparecem aí no seu filho. Primeiro transtorno de neurodesenvolvimento que eu quero colocar aqui é o TDAH. Eita, que sigla é essa? E é uma sigla mesmo. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele é um transtorno que é definido por níveis que prejudicam a atenção da criança. Então é a desatenção, a desorganização, a hiperatividade, a impulsividade. O TDAH, ele afeta diretamente as funções executivas da criança, do adolescente e do adulto, se isso não for tratado, se isso não for olhado com carinho pelos pais. E aí tem muitos pais que fecham os olhos para esse transtorno, que afetam as funções executivas lá do cérebro, e aí chama a criança de preguiçosa, não quer nada com nada, assim você não vai dar em nada. E aí, gente,
o seu filho não vai dar em nada mesmo. Você precisa ficar atenta quanto a isso, porque a criança que tem TDAH sofre muito. E eu tô falando de carteirinha, porque eu tenho TDAH. Eu sou uma mãe atípica com filhos atípicos, porque eu tenho TDAH e eu sei o quanto é sofrido a gente não conseguir fazer as coisas, a gente não conseguir acompanhar lá na escola como as outras crianças e ainda ser chamada de preguiçosa, não quer nada com nada, ai que essa pessoa tá no mundo da lua. Isso aí. Por quê? A criança quando tem só a hiperatividade, impulsividade, ela incomoda. Ela incomoda mais fácil da família pedir ajuda. Agora, quando a criança é predominantemente desatenta, porque pode, tá, gente? Pode ter só desatenção, pode ter a hiperatividade, ou pode ser combinado, desatenção, impulsividade, hiperatividade, impulsividade. No meu caso, eu tinha só a desatenção. Eu não tinha a hiperatividade. Ou se tinha, tava só na minha cabeça, assim. Eu não era uma criança que incomodava na escola. Não, eu era quietinha. E aí, quietinha até demais. Sabe por quê? Porque eu voava na sala de aula. Eu não conseguia prestar atenção. A minha mente não conseguia focar naquilo que precisava ser focado. Que esse é o problema de quem tem TDAH. E aí, o que acontecia? Eu ia mal na escola, eu demorei a aprender, e aí eu comecei a pensar assim, eu odeio a escola. Você tem um filho assim? Você tem uma filha assim? Que fala, eu odeio a escola. Isso, você precisa buscar ajuda para o seu filho. Você precisa buscar ajuda para sua filha, porque senão ela vai começar a falar que odeia a escola. E toda criança, gente, toda gosta de aprender. Toda criança, coloca isso quando eu descobri isso, gente, isso foi fundamental para o meu processo de busca para os meus filhos, de busca do desenvolvimento, de buscar desenvolver principalmente aquilo que faltava neles. Porque quando eu descobri que toda criança gosta de aprender, se ela não está gostando, se tem algum problema que ela está falando que não quer aprender, não gosta, é porque ela tem alguma dificuldade que precisa ser sanada. Então, se ela, por exemplo, eu falava que eu odiava a escola porque eu não conseguia aprender, eu não conseguia prestar atenção. A única coisa que eu ganhava lá era brigueiro da professora, depois da minha mãe, tudo. Gente, a autoestima vai indo lá embaixo, ó. Vai acabando. Então, olha só. Tem muita gente que fala também, tudo é TDAH, tudo é medicalização. Não. Gente, se sua criança tem TDAH, não é tratado, se você não vai no médico, às vezes nem precisa de remédio, é só estimular aquilo que precisa ser estimulado. E isso quem vai decidir é o médico da sua criança, mas principalmente precisa ser acolhida. E aí agora eu quero falar de um outro transtorno, né? E aqui em casa, ó, deixa eu só, antes de falar do outro transtorno, olha só como é que é genético, ó. Com o tratamento do nosso filho, do Thomas, eu descobri que eu também tenho transtorno, meu marido tem transtorno e o meu filho. Olha só. Como isso é genético. Eu me senti culpada. Eu falei, gente, meu filho é assim por minha causa, eu que sou culpada, eu que tenho transtorno. E aí, gente, ele veio com um presentinho, que foi uma comorbidade. O filho também, ele tem TOD, que é um outro transtorno que ele é um transtorno, mas ele é uma comorbidade, né? É o presentinho a mais. Ó, TDAH. E aí meu filho tem TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador.
Oh, que dificuldade, hein, gente? Né? É o transtorno de oposição, aquela criança do contra, aquela criança pavio curto, nervosa ao extremo, às vezes é meio antipática, bate em qualquer um, aquela criança que não te dá sossego, hora nenhuma, né? Que te desafia. É. Você pensa que é só uma malcriação? Não, ela também está sofrendo dentro dela. Ela também precisa de ajuda e precisa ser tratado. Esse TOD aqui, tá bom? Então, e o TOD é comorbidade de vários outros transtornos, inclusive de outro aqui que eu vou colocar aqui agora, ó. TEA, né? O que é TEA? Tem gente que já sabe. Ó, atenção aí, hein? Meninas do fundão, hein? Da escola era assim? Você tava lá? Você sentava onde quando você era aluna? Na frente ou no fundão? Eita, eu sentava na frente, tentava prestar atenção, mas aí, gente, quando chegou na faculdade, é um segredo aqui no início. Eu fiz 3 faculdades já, mas a primeira eu fiz obrigada. Sério? Fiz obrigada, que eu não queria nada com nada. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não gostava de estudar mesmo. Sabe aquela menina meio rebelde, com 17 anos, eu não fazia. Como uma boa TDAH, a maturação cerebral é aquém das outras crianças típicas, né? Então você pode ver aí, se você tiver uma criança, um filho aí, uma filha com TDAH, ele é mais bobão, mais meninão do que as outras crianças, porque a maturação cerebral é mais ou menos uns 2, 3 anos aquém das outras crianças. Não é regra, tá, gente? É mais ou menos. E eu era assim, gente, quando eu fui fazer o vestibular, eu não fazia ideia do que eu queria. Eu só sabia que eu odiava a escola. Aí, na federal, na época que eu fiz, não tinha nem não, tá? Então, eu peguei e fiz vestibular. Coloquei lá psicologia, mas na federal não passei. Passei na particular, que na época só tinha 3 cursos: ciências contábeis, administração e informática na época. Não sabia nem direito o que era informática. E aí eu botei ciências contábeis porque tinha muita gente na minha família, inclusive minha mãe tinha feito técnico em contabilidade no ensino médio, eu botei lá, acabou que eu passei, né, nesse vestibular, e minha mãe me obrigou a fazer. Aí eu não queria nada com nada, sabe o que eu fazia? Eu era a turma do fundão, ficava lá atrás e tal. E aí, gente, olha que foi assim, foi aí que eu comecei a ver, né? Eu não tinha diagnóstico, não. Eu fazia tratamento neurológico, porque eu tinha muita ansiedade, eu tive episódios de depressão, e aí eu fazia tratamento neurológico, né? Aí eu sei que na minha família eu era assim, essa menina tem problema, mas que problema é? Não sabe, né? Mas aí na faculdade de ciências contábeis, que eu não gostava, eu descobri uma coisa que para mim mudou a minha vida. Eu descobri que eu não era burra. Sério. Porque eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não aprendia, que eu odiava e que eu era burra. Porque eu ouvia muito, sabe? Eu não ouvia diretamente que eu era burra, mas que os filhos da sua tia, que são inteligentes, os filhos, então, a conclusão que eu cheguei na minha cabeça é que eu era burra. E aí lá na faculdade eu descobri que eu não era burra, sabe por quê? Eu quase não prestava atenção na aula, eu copiava as coisas assim, mas eu não tinha uma dedicação, sabe aquela dedicação? Porque eu não gostava muito da faculdade que eu estava fazendo. Eu fazia porque minha mãe me obrigou a fazer. E aí, gente, olha que interessante. Eu conseguia fechar os balanços, eu aprendia tudo sem me dedicar muito. E eu tinha uma colega muito querida, muito amada, sabe aquela colega da faculdade toda, a Márcia?
ela era dedicada, ela trabalhava no banco, ela queria ser uma contadora, e aí ela passava o final de semana tentando fechar balanço e tal, e às vezes ela chegava na segunda-feira angustiada porque ela não conseguia, não tinha conseguido fechar, tinha alguma coisa, e aí eu sentava com ela e falava, ai Márcia, isso é tão fácil, aí eu ia lá, ajudava ela e fechava. Aí ela, mas como que você consegue isso? Você nem se dedica, você não faz. Falei, sei lá, eu sei que eu sei. Mas aí eu comecei a pensar, uai, gente, mas eu não sou burra? Olha o que são as crenças, né? Essas crenças que às vezes nos limitam. Na minha cabeça eu era burra. E aí eu descobri que eu não era burra. Isso foi assim, um divisor de águas para mim em descobrir que eu poderia aprender aquilo que eu quisesse. Não era só me dedicar um pouquinho, porque sem me dedicar eu já aprendia. Então, assim, é muito interessante. Às vezes você aí tem alguma limitação e que acha que é limitação e às vezes não é sua limitação. E aí vamos lá no TEA, né? O TEA é o transtorno do espectro autista. Essa palavrinha aqui, ó, espectro, é porque é uma gama de fatores, né? O transtorno do espectro autista é caracterizado pela baixa interação social ou ausência, não faz nenhuma interação, ou baixo comportamento repetitivo, estereotipado, tem interesse em coisas específicas. A rotina, às vezes, é bem rígida. Se você sair um pouquinho da rotina, essa criança entra em sofrimento e às vezes tem até crises. E aí algumas pessoas falam assim, sua criança tem que fazer tudo o que ela quer, essa criança... Não, às vezes ela tem autismo. E a rigidez, às vezes a rigidez de pensamento, a rigidez mental, a rigidez comportamental é muito grande. E aí ela entra em crise. Mas não é porque ela é uma criança mal criada e tudo, não. É porque ela tem autismo, né? E ela tem, às vezes, ausência ou atraso na linguagem, né? Às vezes demora muito tempo a falar. A criança, às vezes, tem 2 anos de idade e não tá falando nada ainda. Ou, às vezes, começa a falar no tempo certinho. Mas aí, quando vai 2 anos e meio, 3 anos, começa a regredir. Aí eu falei, ué, o que aconteceu com a minha criança? Até esses dias ela falava, por que agora não tá mais falando? O que tá acontecendo? Hein? Isso pode ser autismo. E as demais habilidades linguísticas. Às vezes ela aprende a falar e fala, mas não interage com as outras pessoas. Às vezes ela tem uma habilidade que é fora do comum para as crianças na idade dela. E aí também é um fator que a gente precisa ficar antenado. Com a minha filha, principalmente, ela tem autismo, que antigamente, né, no DSM-4, era chamado de Asperger. Uns falam Asperger e outros falam Asperger, né? Que é o nome do camarada que estudou esse comportamento, ou seja, são crianças, hoje é chamado de autismo de alto desempenho, que são crianças que têm o desenvolvimento relativamente igual às outras crianças. Elas falam, elas estudam, elas se desenvolvem bem na escola, elas interagem até, só que elas não interagem igual às outras pessoas, né? Às vezes, principalmente na adolescência, na fase adulta, elas não sabem o momento de falar e de se calar. Às vezes falam coisas que não deveriam falar, são sinceros demais, às vezes não tem uma fala muito bem adequada, às vezes falam de forma
não sabem como falar? Eu indico até um filme aí para vocês, né? Uma Advogada Extraordinária. Nossa, essa série tá sendo muito sucesso, é muito legal essa série. Tem uma outra série também de autismo chamada Atypical, que também é muito interessante. Você pode assistir para você ter uma ideia. Isso são autismo de alto desempenho e tem também muitos filmes que você pode ver, mas é esse desenvolvimento e o comprometimento nas interações sociais são quase comuns em todos os espectros do autismo. E aí tem outros transtornos, né, que aqui em casa a nossa realidade foi mais nesses dois transtornos aqui, com esse daqui como comorbidade. Já a minha filha não tinha essa comorbidade, ela tem, sabe o quê? Esse daqui, ó, transtorno de ansiedade, né? Mas tem outros transtornos que eu quero pincelar aqui para você, quem sabe tem na sua casa, que é o... Deixa eu escrever aqui de voz para não... Eu já tô embolando tudo aqui, né? Ó. TDC. Sabe o que é isso? TDC. Transtorno de desenvolvimento da coordenação. Isso mesmo, da coordenação. Ó. A criança ela pode ter um atraso no desenvolvimento de certas habilidades motoras, movimentos descoordenados, né? Dificuldades com atividades que exigem coordenação motora, lateralidade, postura, equilíbrio, né? Dificuldade para escrever. E aí, gente, é fundamental você estimular, desde que seu bebê nasce, né, as funções motoras da sua criança, porque isso é fundamental até para o desenvolvimento cerebral. Se você deixar a sua criança muito no seu colinho, ai, colinho, colinho, ela não vai se desenvolvendo, né? E aí, o legal é você poder deixar a sua criança, principalmente quando tiver com 6 meses assim, deixar no chão, deixar ela se arrastar, né? O andador não faz bem para a criança. O andador porque você não permite que a sua criança tenha o desenvolvimento do tônus muscular. O tônus muscular é a firmeza, né, do corpinho da criança para ela poder aprender a levantar e andar, né? Uma das habilidades cognitivas mais difíceis que a gente aprende é quando bebezinho, é andar. E outra habilidade, falar. São duas habilidades dificílimas que a gente aprende quando se é criança, nos primeiros 2 anos de vida. Né? Nos primeiros 2 anos de vida, a gente começa a falar as nossas primeiras palavras e a gente aprende a andar. E aí, se você percebe, seu filho fez 2 anos e ainda não está andando, tem alguma coisa errada. Não tem? E aí, por quê? Porque é nessa fase que todo ser humano começa a andar. E aí, esse tônus muscular, né? Quando a criança tem esse transtorno do desenvolvimento da coordenação, tudo fica muito molinho, né? Ela não consegue ter essa coordenação, o corpo, né? E aí precisa ficar atento quanto a isso, tá bom? E aí tem também agora, né, o TEL. Olha que interessante, vou botar aqui, ó, TEL. TEL, sabe o que é TEL? Transtorno específico da linguagem, isso mesmo. É uma habilidade que persistente para adquirir e desenvolver a fala e a linguagem. Também, bem na infância, lembra que eu falei? Uma das coisas mais difíceis, 2 coisas, falar e andar. Aparentemente, a criança, toda criança, possui todas as condições, deixa eu botar aqui, todas as condições para falar, mas ela não consegue. Apresenta muita dificuldade nesse processo. Você percebe que ela está se desenvolvendo normal, ela andou e tudo, mas está demorando a falar. Está demorando.
O meu filho mesmo, ele demorou a falar, não é que demorou muito, né? Mas com 1 ano e meio, ele era muito calado, não falava muito, embora fosse muito agitado. Mas eu falei, ué, a minha filha já falou cedo. E aí a gente fica, né? Aí tem gente que fala, tira essa caraminhola da sua cabeça, né? Mas ele demorou um pouco mais na questão da fala. Mas tem crianças que têm 2 anos de idade e não falou, você precisa levar a sua criança, se essa for a sua realidade, para uma fono, né? Que aí a fono vai poder ver se existe realmente algum transtorno aí. E se tem esse, no caso, o transtorno do espectro da linguagem, né? E aí tem muitos outros transtornos aqui que, se eu fosse falar aqui, seriam muitos e muitos, mas o importante é você aí estar atenta, ter um olhar acolhedor aí para sua criança, procurar desenvolver, estimular as habilidades aí da sua criança. E se você perceber, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha criança, procure ajuda, procure um médico, tá bom? E aí conte comigo. Se quiser mandar mensagem para mim, perguntar alguma coisa, principalmente nesses 3 transtornos aqui, né, que é o que eu convivo aqui em casa. A minha base de estudos é TDAH, TEA e TOD, né? Conte comigo e mais uma vez peço a você que você curta esse vídeo, compartilhe, né, com outras mães para a gente fazer uma comunidade bem legal. E qualquer dúvida pode contar comigo, coloca aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço para você.